Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Instagram da Becasa, a você que está vendo a gente no YouTube ou escutando a gente aqui no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre lembrando que as nossas lives estão no YouTube e também estão no Spotify, então você não perde nada da Becasa. Gostaria de desejar aqui uma boa tarde a todo mundo que está entrando agora. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando o Instagram da Becasa e vão acompanhar essa live. Já vou deixar aqui o tema para vocês que estão entrando: mercado de casa e decoração no Marketplace, com a Karina Camarina. Ela é supervisora de casa e decoração de Marketplace do Mercado Livre. Então, a todos vocês que querem saber um pouco mais sobre Marketplace e principalmente sobre esse setor de casa e decoração, que é o setor que, é muito forte aqui na Becasa, na nossa associação, acompanhe essa live porque é de interesse de todo mundo. E sempre deixo aqui aberto a live para vocês. Participem, perguntem, interajam. A live é feita para vocês, ok? Sempre lembrando aqui abecasa.org.br, abecasa.org.br/blog. Vocês também, além das nossas redes do YouTube, vocês podem acompanhar todas as notícias da associação pelo nosso blog, ok? Já vou colocar a Karina, que ela já está aqui esperando para participar. Sempre lembrando que o tema é mercado de casa e decoração no Marketplace. Então, participem, deixem suas perguntas aqui, que a gente passa para a Karina. E lembrando, vai ter a celebração da feira e está todo mundo convidado. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Me ver bem? Consigo. Você consegue me ouvir? Perfeito, tá ótimo. Tá Bom, Karina, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite. É muito bacana e muito importante ter você aqui falando desse segmento do Marketplace que realmente tem crescido ao longo desses meses, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo. A gente viu, tem até no YouTube o webinar que você fez. Se não me engano, estou tentando lembrar o nome da pessoa que fez com você. Eu até entrevistei ele, olha que vexame, esqueci. Isso, Gilberto Leme. Gilberto Leme. Gilberto, me perdoe, nosso. Gilberto. É um querido, ele é um super parceiro nosso, sempre ajuda bastante com os vendedores. É um querido. Não, e a gente gostou muito do webinar. Aliás, depois quem quiser dar uma olhada nesse webinar, que é muito interessante, tá no YouTube da Becasa. A gente disponibilizou e tem lá a Karina falando com o Gilberto. A gente gostou muito, que a gente quis trazer a Karina aqui para o nosso Instagram. Então, Karina, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para nós aqui, para os espectadores da Becasa. Muito obrigado. Obrigada a você, Fábio. Acho que a gente se coloca muito nesse papel, nesse momento tão difícil que estamos todos passando, né? E esse processo de digitalização e e-commerce como um todo é bastante novo para muita gente, muita empresa. Então, obrigada a você pelo convite. Espero poder conseguir ajudar em algumas dúvidas aí. Não, perfeito. E sempre lembrando aqui, quem está acompanhando a gente, pode deixar suas perguntas, o que for bacana a gente vai passar para a Karina, que o importante é tirar todas as dúvidas e que para que todo mundo fique por dentro, não só do que funciona o Marketplace no nosso setor, mas também das vantagens do Mercado Livre que ele tem para trazer para todos nós. Bom, o tema é mercado de casa e decoração do Marketplace. Karina, antes de tudo, fala um pouquinho do Marketplace, como é que tem sido para o Mercado Livre nesses tempos, como é que funciona também o Marketplace lá. Perfeito. Fábio, acho que vale até dar um contexto geral do que é o Mercado Livre, né? Acho que bastante gente já teve interação com o Mercado Livre, já comprou, já teve alguma experiência, mas poucas pessoas sabem a grandiosidade que é o Mercado Livre, né? Então, hoje o Mercado Livre tem 20 anos, a gente nasceu há 20 anos atrás na Argentina, então somos argentinos. Estamos hoje em 18 países da América Latina, né? Então, além de Brasil e Argentina, também México, Chile, Colômbia, enfim, estamos em 18 países da América Latina. E falando um pouquinho mais do como funciona o Mercado Livre, né? A gente tem todo um ecossistema que consegue sustentar o nosso marketplace, né? E o que seria esse ecossistema? O Mercado Livre entende que a gente é super responsável nesse processo de digitalização e possui muitos vendedores que ainda não conhecem muito esse processo, então a gente tem um ecossistema que consegue sustentar isso, né? Então,
Por exemplo, a gente tem o Mercado Shops hoje, que é para todo vendedor que não possui ainda um e-commerce, uma plataforma online, esse produto consegue entregar isso para o nosso vendedor, né? Inclusive, a gente está aqui com o time do Mercado Shops para conseguir tirar as dúvidas. Então, se você, vendedor, ainda não possui uma plataforma de e-commerce, tire suas dúvidas agora. E além disso, Fábio, acho que tem um outro ponto super importante. A gente está com uma campanha extremamente agressiva em Mercado Shops. Ou seja, para todos os vendedores que quiserem ter o seu e-commerce e se cadastrarem no Mercado Shops até o dia 30 de setembro, você vai ter por 30 dias corridos comissão zerada, tá? Então, acho que aí vale essa dica. A Thaís consegue super ajudar quem tiver dúvida, tá? Mas é uma dica super importante. Então, fora o Mercado Shops, a gente tem o Mercado Pago, que é toda a nossa fintech, né? Então, solução de meio de pagamento para quem não tem. E aí, ele funciona não só para o Marketplace, Mercado Livre, mas também para e-commerces fora da nossa plataforma e lojas físicas. Então, a gente tem a maquininha e a própria wallet. Fora Mercado Pago, a gente também tem a solução de logística, que é o nosso Mercado Envios, né? O Mercado Envios, e aí eu cito alguns pontos bastante relevantes, que a gente tem o Fulfillment, que nada mais é que o nosso CD, então a gente faz toda a operação para os nossos vendedores, toda a nossa responsabilidade, a gente estoca, entrega e até atende quando a gente tem algum problema relacionado à logística. Hoje, com 2 vendedores, com 2 CDs aqui em São Paulo e um na Bahia. E fora o Mercado Envios, a gente também tem o Mercado Livre Publicidade, que é legal. Você tem, né, a sua plataforma, você tem meio de pagamento, você tem logística, mas você precisa trazer visitação para esse seu site, né? Então, para quem precisa de visitação nos seus produtos, o Mercado Livre Publicidade consegue entregar isso. Então, esse é o nosso ecossistema, né? E aí, falando um pouco, o nosso core business mesmo é o próprio marketplace, né? E aí, trazendo até alguns números sobre o nosso marketplace, hoje nós somos o 5º site mais visitado do Brasil. A gente perde ali para Google, Facebook, mas quando a gente fala em e-commerce, nós somos o principal, né? E somos o maior marketplace da América Latina. Então, até para todo mundo ter um pouquinho mais de contexto aí, esse é o marketplace do Mercado Livre. A gente, né, tem falando bastante sobre marketplace. Aliás, antes de tudo, né, o Mercado Shop está aqui. Vou até pedir para ele dar um oi aqui de novo, para caso alguém também queira começar a seguir o perfil do Mercado Shops, aí eles podem tirar as dúvidas também. Tem o site, claro, mas pelo Instagram, quem tiver alguma dúvida ou estiver seguindo, pode conversar com vocês por lá também. Acho que vale até uma dica, tá, Fábio? As meninas são super especialistas na categoria de casa e decoração, tiveram experiências passadas aí. Então, para os vendedores da AB Casa, acho que super vale entrar em contato, entender um pouquinho mais, aproveitar a campanha e conseguir até conversar com as meninas e trocar experiências, tá? Perfeito. Então, ao longo da live a gente vai deixar os contatos para o pessoal também, caso alguém queira ter interesse e falar, a gente vai deixar tudo certinho também durante a live. Karina, eu falei com bastante pessoas nesses quase 4 meses de live, né? E a gente tem sempre falado assim, marketplace não é um bicho de 7 cabeças e todo mundo pode entrar. Não tem essa questão do setor, tamanho, e é até legal você do Mercado Livre apontar isso. Marketplace não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um bicho de sete cabeças, de verdade, tá, Fábio? Eu acho que até eu vejo de forma um pouquinho diferente. Quando a gente fala de eu sou completamente físico e eu preciso mudar e me digitalizar, né? Quando a gente fala nesse processo, você criar o seu e-commerce, você conseguir trazer visitação, solução logística, meio de pagamento, é custoso e toma tempo, né? O que não acontece com o marketplace. Então, quando a gente fala não só do Mercado Livre, mas tem players como um todo, marketplaces que existem no Brasil, a gente traz toda uma solução, né? Pronta para você simplesmente plugar os seus produtos e conseguir vender. Então, como eu falei, né, o Mercado Livre utiliza muito esse nosso ecossistema, desde Mercado Envios, meio de pagamento, já tem a parte de antifraude, a gente faz todo o parcelamento para o consumidor final, a gente consegue trazer visitação para os seus produtos com ads, então a gente consegue trazer toda essa solução para entregar para esses vendedores, que de alguma forma consigam entrar dentro do marketplace e já sair vendendo, né?
Perfeito. E o que a gente tem falado até o tema, né? Casa e decoração. Como é que tem sido esse setor para o marketplace no Mercado Livre? Como é que foi o crescimento desse setor durante esse momento que a gente está vivendo? E principalmente, além disso, a importância de casa e decoração nesse segmento no segmento de marketplace. Como é que você pode descrever isso para a gente? Claro, acho que vale também dar um contexto do mercado de e-commerce no geral, né, Fábio? Quando a gente fala mercado de e-commerce, assim, dependendo muito da fonte que a gente utiliza, a gente fala de 50 a 100% de crescimento no mercado de e-commerce nos últimos meses. Isso é um crescimento bastante expressivo, né? E assim, não tem nenhuma categoria que deixou de crescer, assim, ou 90% das categorias tiveram crescimentos bastante expressivos. E aí eu foco muito em desde abril, né? Porque a gente teve ali um vale em março, muito porque as pessoas precisavam entendendo o que está acontecendo no mundo, né? Toda essa mudança. Mas depois ali de março, a gente teve crescimentos consistentes durante ao longo do tempo. E aí, trazendo um pouco sobre o mercado, né? A penetração de e-commerce como um todo. A gente até tem um dado nos Estados Unidos que a penetração de e-commerce saiu de 14% para 28% em 2 meses. Ou seja, tudo que cresceu em 10 anos teve um crescimento em 2 meses. E o Brasil não é diferente, né? Então, quando a gente fala um pouco de Brasil também, a gente tinha uma penetração ali de 5% e a gente já está falando de 7, 8% ou até um pouco mais. Depende muito da fonte que a gente enxerga. E, obviamente, quando a gente fala do mercado de casa e decoração, Fábio, assim, não tem como ter crescimentos diferentes disso, né? Por quê? Primeiro porque as pessoas estão em casa, então o consumo, teoricamente, mudou bastante. E você estando em casa, né? Você está trabalhando em casa, você está tendo um momento de descanso em casa, você está ali com as pessoas que você mora dentro da sua casa. Então, isso, de certa forma, acabou demandando, né, uma venda muito maior de produtos que as pessoas pouco ligavam antes, né? Então, o que antigamente as pessoas iam para casa somente para dormir, elas passaram a se ver o dia inteiro dentro de casa e tendo que se ajustar de acordo com isso. Então, eu estou trabalhando em casa, eu preciso de uma escrivaninha, cadeira de escritório, ou, vou tentar fazer uma receita diferente para passar o tempo, eu vou atrás de produtos de cozinha no geral. Eu tenho meu quarto, acho que tem alguma coisa que eu não gosto, eu vou acabar trocando. Então, a categoria em si de casa e decoração, pouco diferente, né, desse crescimento, e sim é uma das que mais cresceu no mercado de e-commerce nos últimos meses. E, falando de Mercado Livre, isso não é diferente, né, Fábio? Casa e decoração, nós somos uma das maiores categorias para o Mercado Livre, ganhando representatividade agora no período de pandemia, né? Então, sim bastante expressivo. E vou até trazer alguns exemplos para vocês terem ideia de números, né? Quando a gente fala, por exemplo, de roupa de cama, de aparelho de jantar, a gente está crescendo a taxas maiores que 100% mês contra mês, ano contra ano, ou seja, crescimentos bastante expressivos, né? E aí eu não falo nem só das categorias de utilidades domésticas e cama, mesa e banho, como móveis e iluminação também. Então, no geral, sim, a categoria é super representativa para o Mercado Livre, mas ainda mais agora em período de pandemia, né? Isso que a Karina falou, né? Muitas pessoas estão fazendo home office, então é um momento de que muitas pessoas que viviam parte do tempo fora de casa, né? Às vezes só usavam uma casa para dormir, agora trabalham, o lazer todo é dentro de casa, estão olhando muito mais para casa, né? Claro, a gente teve esse crescimento e a gente também sabe que está tendo uma retomada, né? É uma retomada lenta, mas está ocorrendo. Você acredita que mesmo no pós-pandemia, que a gente torce que seja o mais breve possível, vamos ter essa cultura mais enraizada do e-commerce, das compras online também para casa e decoração? Com certeza, viu, Fábio? E por que a gente fala isso? De verdade, acho que muita gente vem e fala assim, porque acho que o varejo físico não funciona, não vai mais existir no futuro. Assim, não. O varejo físico, ele é super importante e ele vai continuar existindo mesmo pós-pandemia, tá?
Mas quando a gente analisa os mercados externos, então quando a gente fala aí de uma Ásia, do próprio Estados Unidos, a penetração de e-commerce é muito maior que no Brasil, né? Então, sim, a gente vai continuar crescendo no e-commerce, né? Eu acho que tem muitas empresas ainda que começaram a se digitalizar agora, né? E acho que tem ainda um caminho longo para conseguir aprender e conseguir se estabelecer nesse meio, né? E quem mais vai conseguir sair ganhando nisso é quem conseguir fazer uma estratégia conjunta de varejo físico e online para sua marca, enfim, para você conseguir fomentar os seus produtos. E acho que, além disso, Fábio, tem um ponto super importante, né? Tinha muitas pessoas que eram bastante reticentes em comprar online, né? Porque tinha medo, porque já teve alguma experiência ruim e tudo mais. E aí, quando a gente fala de período de pandemia, tudo fechado, as lojas fechadas, essas pessoas foram obrigadas a comprar online e atender essa demanda de alguma forma que talvez nunca tivessem feito antes, né? E de verdade, Fábio, essas pessoas estão tendo uma boa experiência. Pelo menos, né, assim, quando a gente fala, por exemplo, de Mercado Livre, eu pelo menos, estou comprando muito mais do que eu comprava antes. Eu compro dentro do fulfillment do Mercado Livre 10 horas da noite, 7 horas da manhã, já chegou na minha casa. Então, os consumidores tendo essa experiência, cada vez mais vai querer que isso aconteça, ou seja, vai cada vez mais acabar comprando online, né? Então, sim, isso veio para ficar e eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade muito maior de crescimento, e falando especificamente de casa e decoração, que a penetração de e-commerce é ainda super baixa, tem bastante coisa para crescer ainda, tá? Mesmo pós-coronavírus. O que é interessante é que muitas pessoas até têm um pouco de receio dessa questão da loja física, né? O que a gente tem que deixar muito claro é que uma pessoa que tem a loja física, junto com o seu marketplace, enfim, consegue caminhar tranquilamente e o marketplace ajuda a loja física, né? Então, é uma coisa que a gente está vendo que está levando para muitos, até vejo alguns associados que não estavam, né, no online, vamos dizer assim, e agora estão conseguindo sustentar o seu negócio e com certeza na retomada vai dar para caminhar um lado do outro. Para casa e decoração especificamente, eu sei que todos os setores, como você disse, cresceram, tem a sua importância, claro, a gente sempre coloca que, aliás, a Becasa é além de casa e decoração, festas, flores, enfim, utilidades domésticas. Nesse ponto, Karina, como é que tem sido essa importância para o Mercado Livre? Como é que vocês estão olhando para esse setor nesses últimos 4 meses? Perfeito. Acho que a primeira coisa, Fábio, a gente já tinha vindo conversar com várias indústrias e lojistas, né, do mercado de casa e decoração, muitos ainda não eram reticentes de entrar no meio online. Isso acabou mudando, assim, drasticamente, tá? A gente se viu falando com pessoas que comentaram pra gente que não iam entrar tão cedo, em 1, 2 anos, não era o planejamento, pedindo pra gente para entrar em 1 mês dentro do Mercado Livre e conseguir fomentar essa categoria, né? O Mercado Livre, ele é muito representativo em casa e decoração, então a gente tem feito um investimento bastante grande na categoria, né? E aí, não só nas principais categorias, mas como a cauda longa inteira da plataforma, né? Que é justamente os produtos de decoração, de cama, mesa e banho, que vai super bem. A gente também tem feito um trabalho super diferenciado nesse sentido. E acho que mais do que isso, Fábio, a gente está aqui junto com o pessoal da Becasa e conseguir passar um pouco mais do nosso conhecimento. A gente tem feito isso também com a Associação de Moveleiros. A gente conseguir passar todas essas informações é super importante, né? Porque conseguir trazê-los para dentro do Mercado Livre e a gente, de alguma forma, conseguir ajudar para que essa caminhada no mercado online seja de sucesso é super importante, né, Fábio? Sim, não, e a gente viu que isso ajudou muito, muito as empresas nesse momento que tiveram suas lojas fechadas, feiras que não aconteceram, né? Então a gente vê a importância desse movimento, né, do e-commerce e do marketplace terem crescido muito, principalmente para esse setor, que é casa e decoração. Eu lembro, Karina, que eu conversei com algumas pessoas lá em março, e havia ainda alguma dúvida dessas pessoas falando, pô, mas o brasileiro tem a cultura de querer pegar o produto, olhar aí na loja, principalmente com casa e decoração, tecidos domésticos, mas a gente viu que foi um crescimento. Então, dá para crescer ainda mais, e ainda com o marketplace do Mercado Livre. E até queria que você também explicar... Pode falar. Só esse ponto que você comentou
comentou, acho que é super importante. Sim, o brasileiro tem muito essa cultura de ir lá e conseguir ver o produto. Ainda mais quando a gente fala de produtos para casa, que, sim, tem um sortimento bastante variado e um produto não é igual ao outro, mas esse processo de conseguir mudar para o online, ele está acontecendo, né? Então, o que a gente fala muito, a gente até tem um dado que 70% das vendas do varejo físico, ela começa primeiro no online, as pessoas pesquisam os produtos e depois o consumidor ele vai no varejo físico e finaliza a compra. Então, isso diz que você estar no meio online também é super importante para a sua marca, né? E o que é interessante também é que a gente tem visto a rapidez da entrega, né? Então, na verdade, não tem uma demora. Antes até tinha um pouco mais, agora a gente está vendo que está tendo uma entrega muito mais rápida. Você disse que você fez a compra de manhã e chegou à noite? Eu fiz a compra 10 horas da noite, 7 horas da manhã eu fui correr aqui na frente da minha casa e o porteiro, Karina, chegou os produtos do Mercado Livre. De verdade, foi muito rápido, até eu fiquei bastante impressionada que estou super acostumada com a rapidez, né? Então, sim, a gente está tendo experiências bastante boas para os consumidores, né? E aí, acho que tem duas modalidades específicas do Mercado Livre, que é o Fulfillment e o Flex. Para quem não sabe, o Flex, a gente tem algumas parcerias com algumas transportadoras que entregam no same day, que a gente fala, no mesmo dia, depois de algumas horas da compra, né, efetivamente acontecendo no nosso aplicativo, no nosso site. Então, são duas experiências extraordinárias e, sim, então está chegando super rápido. E para quem é ansioso, né? Então é um prato cheio, né? No meu caso, que eu tô O meu ansioso. também. O meu também. Já quando se você compra um negócio, chega no outro dia, é perfeito. Isso daí a ansiedade já, nossa, acabou. Porque você fica aquela coisa, né? Tipo, você fica atualizando o status, né? Já, quando você vê que tá indo para entrega, nossa, é uma melhor, uma sensação incrível, né? Quem sabe, quem compra, né, sabe muito bem. Bom, Karina, como é que funciona o marketplace no Mercado Livre? Eu acho que é legal você explicar para quem está vendo, para quem não conhece, eu acho que é interessante. Perfeito. Acho que vale também aqui dar um contexto, Fábio. Para quem não sabe, o Mercado Livre ele nasceu em forma de leilão anos atrás, né? Depois do leilão a gente teve, né, a época de produtos usados, então pessoas vendiam seus produtos usados dentro da plataforma e a gente vem tendo uma mudança nos últimos anos bastante expressiva, tá, Fábio? Por que isso? Para você ter ideia, 97% de todos os produtos que a gente vende são produtos novos, e aí eu estou falando de B2B ou B2B2C, né? Empresas para empresas ou empresas que negociam com outras empresas e atendem o consumidor final, ou seja, né, para quem nasceu ali como leilão e produtos usados, vender 97% de produtos novos é bastante importante, né? E aí, falando um pouquinho mais de dados do Marketplace, como eu comentei, o Marketplace do Mercado Livre, ele é o maior da América Latina, né? O site mais visitado. Hoje, 1 a cada 4 pessoas possuem o aplicativo do Mercado Livre, ou seja, quase todo mundo utiliza, né? Porque é bastante fácil, é cômodo. E aí, falando um pouquinho mais do Marketplace, Fábio, qualquer pessoa pode iniciar ali na plataforma, qualquer vendedor pode iniciar ali na plataforma, cadastrar a sua loja, cadastrar o CNPJ direitinho, iniciar a venda ali, né, dos seus produtos, do sortimento. A gente tem, inclusive, um site que chama Central dos Vendedores. Para quem está iniciando esse processo de venda, é super importante. Leia mais, entende mais como funciona. Sempre tem alguém que você conhece, que já vendeu, que sabe vender no Mercado Livre. Conversa com essa pessoa, né? E aí, falando um pouquinho do Meli, a gente tem hoje dentro da nossa plataforma diversas marcas. Então, a gente está falando de Fast Shop, Tok, Etna, grandes fábricas de casa e decoração, Nespresso, enfim. A gente tem uma infinidade de marcas que trabalham conosco, né? E aí, assim, você faz a sua estratégia. Você entende quais são os produtos que você quer vender, pode ser complementar ou não, utiliza o nosso ecossistema para você conseguir fazer a venda dentro da nossa plataforma. Como eu comentei, Fulfillment é bastante expressivo, traz uma conversão muito boa para os seus produtos. Flex também é bastante expressivo, para quem está em São Paulo, traz uma conversão super boa também para os produtos. Então, esse é o dinamismo do Marketplace. É super simples você se cadastrar, é mais uma questão de quero começar a vender no Mercado Livre e você iniciar esse processo, né?
Acho que é um pouco disso, viu, Fábio? Eu acho que é legal também falar, né, Karina, que como você disse, tem todo suporte, né? Caso alguém tenha muitas dúvidas, seja iniciante, o Mercado Livre dá total suporte para esse vendedor, né? Exato. E acho que tem, além disso, Fábio, acho que vale a gente comentar, tem uma coisa que o Mercado Livre ele se importa muito, que é justamente a experiência de compra do nosso consumidor, né? E aí, no nosso Mercado Pago, a gente tem um processo que chama compra garantida. O que seria o compra garantida? Legal, eu tive um problema com o meu produto, eu comprei, não veio na cor certa, preciso devolver. O Mercado Livre, ele dá um respaldo muito grande para esse consumidor e, de algum modo, para o vendedor também. Então, de alguma forma, a gente acabou crescendo muito justamente por essa confiança que a gente gera junto com os nossos consumidores, e isso atende para 100% dos vendedores que estão dentro do Mercado Livre. A gente consegue ter um atendimento bastante diferenciado para os vendedores, tá? De conseguir ajudar, dar respaldo. Tudo isso que eu comentei que a gente tem, né, o site, trazendo todas as informações específicas de como funciona, o que é necessário, também é super importante. Eu acho que é um pouco disso, tá? Perfeito. Uma coisa que a gente até estava falando, né, Karina, que a gente, né, antes da live, enfim, nesses dias, a gente falou sobre como escalar a venda no Mercado Livre. O que, que seria isso? Você poderia explicar como escalar a venda? O que, que seria escalar a venda para o pessoal que está vendo? Esse ponto é super importante, tá, Fábio? Inclusive, a gente conversa com bastante marcas quando a gente vai falar, já contratei uma integração, vou começar a vender, e assim, não sabe ainda direito como fazer, né? E aí, quando a gente fala de escalar a venda, tem alguns pontos que o vendedor em si ele precisa checar antes de iniciar uma operação. O primeiro deles, Fábio, é justamente a questão de integração, né? O que seria integração? É a tecnologia por trás da sua loja para você conseguir efetivamente vender bem dentro de um marketplace. Por que isso, né, Fábio? Tem uma série de integradores, né, hoje no mercado, e tem integradores que têm algumas especificidades que atendem a sua loja e atende o marketplace que você está trabalhando, e tem outros integradores que algumas coisas que você necessita, ele também não vai te entregar. Então, é super importante esse processo de decisão de tecnologia, de integração, você muitas vezes conversar com alguém que já entende, conversar com alguém que trabalha com marketplace, com e-commerce como um todo, conversar com vendedores do Mercado Livre, para que você faça essa escolha bem acertada, porque é ela que vai te ditar o sucesso da sua loja dentro do Mercado Livre, tá? Então, primeiro ponto é a questão de integração. Você está com uma integradora boa? Quer falar alguma coisa? Não, não, pode falar, pode falar. Se você está com uma integração boa, perfeito. Qual que é o segundo ponto que é super importante você levar em consideração? No Mercado Livre, tem uma coisa que chama reputação, né? E aí, diferente de outros players do mercado, o Mercado Livre é bastante criterioso relacionado à reputação. O que significa isso, Fábio? A gente realmente preza a dar mais relevância para os vendedores que conseguem atender o nosso consumidor melhor. Nada mais justo, né? E sim, a gente penaliza se você não tiver atendendo os KPIs que o Mercado Livre te exige, né? Então, por exemplo, estou com uma taxa mais elevada de reclamação, taxa de cancelamento, ou seja, eu tive que cancelar porque eu não tenho estoque, ou eu atrasei pedido. Tudo isso faz com que o Mercado Livre ele penalize você dentro da plataforma e você tenha menos relevância nos seus produtos. Se você tem menos relevância nos seus produtos, você vai vender menos, né? Então, esse ponto é super importante. Você ter uma reputação de qualidade, e quando eu falo de qualidade, é reputação verde, você ter as medalhinhas do Mercado Livre, então Platinum, Gold, Silver, enfim, você conseguir ter as medalhinhas, por quê? Porque isso significa que você tem um ótimo atendimento para o consumidor, o Mercado Livre ele te dá uma maior relevância e o seu consumidor final, né, o comprador do seu produto, ele vai ficar muito mais seguro em comprar da sua loja. Então a conversão também aumenta, tá? Então, primeiro integração, depois reputação e outros pontos que são super importantes, Fábio, é justamente a qualidade do produto que você está deixando dentro do Mercado Livre. O que eu entendo por qualidade, né? Primeiro, questão de imagem, de foto. Tem muita gente que cadastra a marca da água, cadastram coisas escritas nas fotos. Assim,
O que é importante é a gente mostrar para o consumidor o que realmente você está vendendo. Então, tem uma imagem de qualidade, coloca um vídeo sobre o produto, isso também vai aumentar a sua conversão. Entregue para o cliente o melhor combo. O que seria o melhor combo, né? O Mercado Livre hoje tem duas modalidades de produto, que é o clássico e o premium. Isso daqui, ele está muito pautado pelo parcelamento com e sem juros, né? Então, quando a gente fala entregue o melhor combo, a gente está falando aqui de um anúncio premium que o cliente final pode pagar em até 12 vezes sem juros, né? Então, esse tipo de anúncio, você vai ter mais relevância dentro da plataforma. Eu entregar frete grátis para o cliente final, eu também vou ter mais relevância dentro da plataforma. Eu trabalhar com fulfillment do Mercado Livre ou Flex, que a experiência de compra é bastante positiva, por quê? Porque chega super rápido, eu também vou ter mais relevância na plataforma. Então, tudo isso faz justamente você ter mais sucesso na sua loja dentro do Mercado Livre e automaticamente você conseguir escalar as suas vendas. Perfeito. E também uma coisa importante, né? A gente até falou com o Gilberto, que além disso tudo, né, que a Karina colocou aqui pra gente, as redes sociais também são importantes, né? Você ter essa comunicação também com o seu cliente, levando para o marketplace, é imprescindível, né? É imprescindível. É imprescindível. A parte de pós-vendas, digamos assim, né? O Mercado Livre tem algumas ferramentas, tem uma delas que é o perguntas e respostas. Então, diferente também dos outros players, a gente tem na página do produto ali, qualquer pessoa pode perguntar e tirar suas dúvidas sobre o produto. É super importante que o vendedor responda e atenda esse cliente. E aí, posteriormente, consiga fazer uma gestão do pós-venda, né? Então, deixe sempre o seu cliente com bastante conhecimento do que está acontecendo com o pedido dele, conversa com o seu cliente. Então, se estruture para que você consiga entregar um atendimento bastante de qualidade para o consumidor, né? Perfeito. Bom, eu acho que é essencial, né, tudo que você passou aqui para a gente, principalmente você trazendo, vindo, né, do seu trabalho, que é desse setor de casa e decoração, a sua visão, principalmente a importância. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, principalmente quem deve estar um pouco, talvez, pensando se vai, se não vai para o marketplace. Queria que você falasse, principalmente para aliás, para o público de casa e decoração, que é o mais importante. Qual recado você daria para esse pessoal? Que ótimo. Fábio, a mensagem que eu deixo é assim, mudou, gente. Principalmente quando a gente fala de consumo, não só no Brasil, mas no mundo, a gente teve uma grande mudança. E mesmo pós-coronavírus, isso não deve mudar, né? E por que, né? Até um exemplo, porque eu posso dar aqui para a gente se garantir que não vai mudar. Quando a gente fala do Alibaba, né, na China, ele cresceu muito e hoje o maior e-commerce asiático, porque justamente pela pandemia da SARS em 2008, né, que fez hoje o Alibaba ser do tamanho que é, né? Então, quando a gente fala, isso vai acontecer no Brasil também. Então, não existe mais esse, não vou para o e-commerce. Tem que ir, e tem que ir de forma bastante acelerada. Você estar presente no e-commerce para que o consumidor final reconheça a sua marca é super importante, né? E aí, acho que tem mais uma mensagem que vale deixar aqui, busque quem conhece, né? Fala com as pessoas que trabalham com o Mercado Livre ou com outros players que trabalham com Marketplace, que conhecem. Troca bastante experiência, tira suas dúvidas, porque a gente sabe que esse processo é bastante difícil, né? Então, assim, a gente deixa o canal super aberto aqui. Acho que a Thaís está aí também para tirar as dúvidas de quem precisa nesse momento. Então, gente, por favor, assim, do que precisarem, a gente contem conosco. O Mercado Livre é super a favor disso. A gente gosta muito desse processo de empreendedorismo. Então, acho que tem muito lojista aqui que precisa começar a pensar de forma diferente. Então, conte conosco, né? E acho que é isso, Fábio. Acho que um beijo para todo mundo. Super obrigada pela oportunidade. Espero ter conseguido ajudar em alguns pontos e questionamentos aqui, né? Não, até fixei aqui
assessoria@mercadoshops.com.br, caso alguém tenha alguma dúvida. Caso alguém não siga ainda a Mercado Shops, só seguir também o Instagram deles, que essa é o perfil deles. Karina, a única coisa assim que eu fiquei um pouco pensando aqui, fiquei um pouco chateado, é que você lembrou de uma época que eu participei dos leilões do Mercado Livre. Eu já fiz compra por leilão. Eu acho que foi em 2002 a minha primeira compra. Era uma fita VHS. Então já Você tá faz se um bom entregando, tempo. Fábio. Você que tá se entregando. Eu lembrei aqui, eu falei, nossa, eu fiz essa compra. E era muito interessante porque para quem fez isso também, quem acabou naquela época comprando, foi a primeira experiência de compra online, foi do Mercado Livre. Acho que de muita gente que começou a ter uma compra online, a minha primeira experiência foi no Mercado Livre. E desde então até hoje eu nunca tive nenhum problema, deu tudo certo. Até naquela época, só a disputa no leilão, que era bem difícil às vezes, né? Mas era muito bacana e a gente sabe a qualidade e principalmente o compromisso que vocês têm com o público, né? Não só com quem compra, mas também com quem vende. Por isso que a gente trouxe você, principalmente para falar desse setor tão importante, não só para a Becasa, mas de modo geral para o mercado, né? Para a economia brasileira. Só mesmo agradecer você, Karina. Obrigado por toda a ajuda, por ter colocado seu conhecimento e a sua experiência para nós. Obrigada a você, Fábio. Espero ter ajudado aí. Um super Não, beijo com para todo mundo certeza. que me dá Becasa. E até fala de novo o site para mim, por favor. Central dos Vendedores. É só procurar no Sim. Google Central dos Vendedores Mercado Livre e você vai conseguir achar o nosso site. Perfeito. Tem também aqui, para quem está assistindo a gente, anota agora aqui o e-mail assessoria@mercadoshops.com.br. Tem dúvida, quer saber mais? Manda e-mail que o pessoal responde para você e siga eles também no Instagram. Bom, Karina, muito obrigado. Valeu por ter cedido o seu tempo aqui para nós. E foi uma live muito boa. Sempre lembrando a todo mundo que está assistindo a gente, talvez você entrou, pegou pela metade, vai ficar no GTV, mas também vai estar no YouTube e no Spotify. Então você não perde nada. Vai ter todo o conteúdo aqui no YouTube e no Spotify. Karina, obrigado, bom trabalho para você, para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado e eu volto sexta-feira às 15 horas. Tchau, Karina. Tchau, Tchau, Fábio. pessoal. Até Obrigada. mais. Tchau, gente.